O pai encomenda a morte do próprio filho com a ajuda da atual companheira. O Gediel, de 42 anos, foi assassinado com tiros na cabeça quando chegava em casa. E segundo a polícia, Gediel queria tomar conta sozinho dos negócios do pai. Aí, percebendo a intenção do enteado, a Ana Vitória, que é a madrasta, conseguiu entrar na mente de Luiz Gonzaga, que é o pai, e os dois planejaram a execução de Gediel. Com o filho do companheiro morto, ela não precisava se preocupar com outras pessoas para justamente dividir os lucros do crime organizado. Só que a polícia, conseguiu desarticular o esquema criminoso e descobriu todo o crime por trás da morte de Gediel. Gonzaga e Ana foram presos. Os executores contratados também foram localizados e presos. Um dos criminosos estava até assistindo um jogo de futebol. Tem ideia? Da frieza, da sensação de impunidade? Só que não era em casa não, tá? Ele estava dentro de um estádio, em Itaquera, aqui na região, e no meio de uma torcida organizada. É a sensação de impunidade, Gediel, o pai, e a madrasta, a Ana, eram envolvidos, segundo a polícia, no tráfico de drogas, armas e em jogos de azar. E a polícia acredita que Gediel comandava alguns pontos de droga aqui no centro de São Paulo e que ele, inclusive, abastecia bancas do crime na antiga Cracolândia, ou no que sobrou dela. A Lívia Zúcaro foi atrás de mais detalhes dessa história, da prisão do último envolvido, e você entende tudo agora no Cidade. Uma família de mafiosos. A briga pelo poder. A prisão de um torcedor. E a morte do filho do chefe do tráfico, encomendada pelo próprio pai e pela madrasta. Essas são imagens do assassinato de Gediel. Ele voltava para casa a pé quando acabou assassinado no meio da rua. A polícia passa a investigar o caso. Descobre que Gediel era integrante do crime organizado e um tentáculo de uma célula criminosa chefiada pelo pai dele e pela madrasta. Gediel tinha como função cuidar de negócios relacionados a golpes. O pai dele e a madrasta tinham tráfico de drogas e jogos de azar como pilar principal dos negócios. Pela linha de sucessão e com idade avançada do pai Gonzaga, uma pessoa seria escolhida para liderar o esquema. Ou Gediel, filho de Gonzaga, ou Ana Vitória, companheira do líder. Mas para ganhar a liderança, um teria que derrubar o outro. Foi o que aconteceu. Nesse conflito, o que nos parece é que criou já uma ruptura inicial entre o pai e filho. Essa ruptura foi se seguindo, foi aumentando, foi criando agora uma separação maior entre pai e filho e acabou redundando, então, na ordem por assassinato. Gediel foi atacado 2 vezes. Na primeira, conseguiu escapar. O DHPP já investigava a tentativa de homicídio contra Gediel. Enquanto isso, o casal de traficantes bancava a fuga dos partícipes desse crime. Bancava para que eles fugissem, para que a poeira baixasse. Era assim que eles não foram capturados até então. Mas 1 mês depois, Gediel não sobrevive. Ele voltava de um bar para casa quando acabou executado por 2 homens, funcionários do pai dele. Os 2 eram os mesmos da tentativa de homicídio. Foi quando essas imagens foram gravadas e quando a polícia descobriu quem eram os matadores. Wellington havia atirado. Douglas estava ali perto acompanhando. Ele havia participado da primeira tentativa de homicídio. Eram capangas, né? Um deles realmente foi contratado para cometer homicídios, veio do Nordeste, era um matador profissional no Nordeste e ao chegar em São Paulo acabou assumindo essas funções. Então, se havia algum crime de sangue a ser cometido, era passado para ele. A polícia descobre a identidade e o rosto de Douglas. Dia de jogo na Arena. Mais de 30 mil pessoas assistiam Corinthians e Cruzeiro. Douglas, um matador de aluguel, funcionário do casal, era corintiano, fazia parte da torcida organizada e a polícia sabia disso. Portanto, ele não perderia um jogo tão importante como aquele. A polícia veio até o local e conseguiu localizá-lo no meio da torcida. Na sala de monitoramento da torcida, os investigadores observam Douglas pulando na arquibancada e vão buscá-lo. Enquanto isso, em um bar no centro de São Paulo, Wellington é detido. Ele havia apertado o gatilho. No interrogatório,
Os dois explicam o esquema da família da máfia e apontam que o mandante do crime havia sido o pai de Gediel e a madrasta dele. É um filme de máfia, há ligações com o crime organizado bastante profundas, há uma estrutura criminosa por trás, então há um mandante que passa a ordem para os seus capangas, ele propriamente não vai colocar a mão na massa, ele não vai se arriscar a cometer um crime. Então ele é uma pessoa bastante importante que fica afastada, apartada das repercussões imediatas, mas tendo completo controle de tudo que acontece. No centro de São Paulo, funcionavam os negócios da família Gonzaga. Não sabemos quantas biqueiras Gonzaga era dono nessa região que abastece a Cracolândia. Impossível descer com a câmera e contar essa história ali no meio. E quem tinha então aquele poder, que era o pai e a madrasta, não queriam perder esse poder. Eles queriam manter tudo coeso para eles terem poder. Então, seria abrir mão. É por isso esse ponto de equilíbrio, né, entre a força de um, a administração de um, e a força do outro, a administração do outro, seria quebrada, e foi isso que, ao que me parece, levou o crime. A madrasta tinha um envolvimento já bastante profundo no mundo do crime. Ela diretamente conversava com membros do crime organizado, nós temos conversas nesse sentido, dela diretamente falando com pessoas do crime, de outras organizações, gerindo a droga, onde a droga seria vendida ou deixaria de ser vendida. Então, havia sim esse tipo de informação. E, portanto, ela estava muito próxima do negócio a ser executado. Certos estabelecimentos tinham o nome dela. Então, havia sim uma ligação dela muito próxima com a administração imediata dos negócios criminosos. Na delegacia, ela tentou dizer que não tinha ligação com a morte de Gediel e que tudo havia sido idealizado pelo marido Gonzaga. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas nesse crime. Olheiros de Gonzaga, que passavam informações sobre a localização de Gediel. Os vínculos dos dois autores do homicídio com os mandantes são muito fortes, são bastante fortes. Então, eles são encontrados sempre no estabelecimento de titularidade dos mandantes, eles são funcionários dos mandantes. Então, de novo, a gente volta para aquela premissa. Ninguém mata o filho do chefe sem o chefe saber, sem o chefe autorizar. Tudo passa pelas mãos do chefe. E é nesse sentido que a gente tem bastante segurança de que o autor do crime foi realmente o pai. E aí o trabalho da polícia em conseguir cercar, mas eu estou aqui na dúvida, Guastelli. É pai, é madrasta, dois executores que tinham certeza da impunidade, a pena é a mesma para esse caso? Não, a pena vai ser individualizada para cada um deles, né? Para o mandante, que é o pai, o executor, e para a madrasta, né? Então vai depender da conduta de cada um nesse crime aí. Em algum ganha alguma qualificadora por ser parente? Não. Aí nesse caso não, né? Aí o que vai acontecer é o seguinte, a qualificadora era para menor, né? Por causa que a gente viu anterior. Nesse caso não, tá? Aí vai depender o que, se por exemplo um deles confessar, pode ter diminuído a pena, alguma coisa. Então, ainda ganha o benefício porque confessou um crime, Exatamente. porque matou alguém. Exato. A gente precisa mudar isso, gente, pelo amor de Deus.